O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, está completando hoje 26 anos de existência. Ele surgiu em 1990, depois da fusão do IAPAS e do INPS. E para explicar a importância do INSS, eu vou chamar a repórter Lívia Moraes, que tem mais informações agora ao vivo. Boa tarde, Lívia. Oi, Júlia, boa tarde para você, boa tarde a todos. O INSS é importante porque é ele que concede benefícios como a aposentadoria e o auxílio-doença, por exemplo. Aqui comigo está o gerente de benefícios de Campina Grande, Jobson Salles. Jobson, boa tarde. O que é que o INSS tem feito para melhorar o relacionamento com os beneficiários? Boa tarde, Lívia. Ao longo dos últimos anos, o INSS recrudesceu, intensificou o acesso à população aos seus serviços por meio do site da Previdência Social e também por meio do atendimento na Central Telefônica 135, que atende cerca de 70 milhões de pessoas todos os anos. Nas 1.604 agências da Previdência Social no país, o que representa cerca de uma agência para cada 3,5 municípios do nosso país, se atende em média 40 milhões de pessoas ao ano. Então temos uma imensa capilaridade e um acesso vasto aos serviços do INSS, seja por via remota, seja presencialmente em nossas agências. Agora, atualmente, qual seria o principal desafio do INSS? A Previdência ela é extremamente importante. Para se ter noção, por exemplo, na Paraíba se injetou no mês de maio cerca de 635 milhões de reais. Em cerca de 52% dos municípios paraibanos, o valor que o INSS deposita é superior ao Fundo de Participação dos Municípios. Como a Paraíba tem, conforme o censo demográfico, cerca de 1 milhão de famílias e domicílios, imaginemos que o INSS hoje mantém no estado 708 mil benefícios, temos quase um benefício para cada família paraibana. A grande preocupação e o grande problema da Previdência Social, não só no Brasil como no mundo, é a sua longevidade, é a sua sustentabilidade. A consultoria australiana Mercer, há um mês atrás, acabou de divulgar um relatório sobre Previdência em que nos coloca, por exemplo, em patamares superiores de sustentabilidade do regime, por exemplo, em relação a países como Coreia do Sul, Japão, China. Entretanto, essa mesma consultoria diz que o nosso grande calcanhar de Aquiles é a ideia de longo prazo, é a sustentabilidade do nosso sistema de previdência. Esse é o grande desafio, eu diria. Agora, Jobson, houve recentemente uma alteração em que o INSS foi extinto, né, o Ministério da Previdência Social. O que é que mudou a partir disso? A medida provisória 726, de 12 de maio de 2016, ela colocou a estrutura do INSS e do Conselho de Recursos da Previdência Social no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que até então estava no Ministério do Trabalho e Previdência Social. O restante da estrutura da Previdência Social, como a empresa de tecnologia e informações, por exemplo, ela foi parar no Ministério da Fazenda. Essas mudanças são razoavelmente recentes e ainda se fazem sentir. Talvez, do ponto de vista administrativo, existissem num órgão que tem mais de 40 mil servidores ativos e que, por exemplo, no ano passado no país foi responsável pela administração de uma folha que chegou a quase 500 bilhões de reais, talvez fosse necessário realmente uma estrutura descentralizada própria para a administração de recursos de tamanha monta. Ok, muito obrigada pela participação. Pois é, Júlia, volto com você no estúdio. Ok, Lívia, muito obrigada pelas informações também e parabéns, né, ao INSS que está completando esses 26 anos.